Quero aqui cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui unidos na presença do Senhor para neste momento a gente estar aqui cultuando a Deus. Eu sei que vocês que estão aí em casa, nos ouvindo, participando deste momento sublime, que é um momento de louvor, um momento de adoração, um momento que estaremos elevando os nossos pensamentos ao Senhor. Eu gostaria de te convidar nessa hora, em nome de Jesus. Sei que a saudade é muito grande, estamos aqui com o coração apertado. Confesso para os irmãos que quando entrei hoje pelas portas do fundo, me emocionei de ver que o momento não era para a gente entrar pelas portas da frente, mas há momento da nossa vida, e é assim que acontece, que o Senhor permite, porque há momentos que a palavra de Deus diz que nós vamos abraçar e há momentos que nós iremos deixar de abraçar por um tempo. E esse tempo é um tempo que o Senhor está nos permitindo para refletirmos um pouco sobre a nossa vida, refletirmos um pouco sobre a nossa família, sobre aquilo que temos vivido, que temos passado, o que tem acontecido conosco, como está a nossa vida. São estes momentos. Mas nós tiramos esse tempo, eu e o pastor Simão, e aqui os irmãos estão aqui de coração aberto, o querido irmão Alisson, o querido Eric, o pastor Pablo, o Caleb, esse irmão querido que está ali sempre nos ajudando também. Estamos aqui para poder cultuarmos a Deus e com o desejo de estarmos levando até você, na sua casa, esse momento de adoração ao nosso Deus, de louvor, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar agora. E para darmos início a este momento, nós vamos estar orando. Eu gostaria que você fechasse aí onde você estiver. Se você estiver nos assistindo na sala, na cozinha, no banheiro, no seu quarto, na sua varanda, deitado, sentado, em pé, onde você estiver, que neste momento você possa elevar os seus pensamentos até o trono da graça do Senhor junto comigo. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, há muito poucos dias atrás nós nunca imaginaríamos que estivéssemos juntos, reunidos aqui, com um número pequeno para cultuar ao Senhor e adorar o Senhor na tua casa. Por circunstâncias que o Senhor mesmo permitiu, porque nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, que está com controle nas mãos do Senhor, e tudo o Senhor sabe, Deus, antes mesmo de acontecer, porque o Senhor é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Mas nesta hora nós queremos clamar pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos amados irmãos, os nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo nesta hora, que estejam, meu Deus, sendo acobertados pelo teu sangue, ó Deus, que sejam guardados por ti, ó Pai, ó Deus, nos seus lares, ó Deus, e nos protegendo de todo mal, porque quem nos guarda é o Senhor. Amém. Tua palavra diz que é em vão guardar a sentinela se o Senhor não guardar a cidade, Pai. É o Senhor que guarda, é o Senhor que guarda. Pai, por isso nós pedimos a Tua presença aqui, que o Senhor esteja recebendo este culto, Pai, aí no trono da Tua graça, que o Senhor receba o nosso louvor que estaremos prestando ao Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, vir falar conosco através da palavra do pastor Simão. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor já encheu o coração dele de tudo aquilo que está no coração do Senhor para a tua igreja. Por isso nós pedimos a ti, ó Deus, que em nome de Jesus, nada disso, meu Pai, que estamos aqui fazendo para o Senhor, que é merecedor de toda glória, de toda honra, de todo louvor, venha se perder no tempo e no espaço, mas que possa alcançar vidas, que mesmo aqui no número pequeno, mas essas vidas que estarão ouvindo, elas possam ouvir, refletir, meu Deus, porque eu creio que depois da circunstância que estamos vivendo, jamais seremos os mesmos.
porque estamos tendo tempo de refletir e olhar para dentro de nós mesmos. Isso tudo é permissão do Senhor. Por isso a tua palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. E nós aceitamos toda a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso que nós desfrutamos dessa gloriosa paz que só o Senhor tem para nos dar. Nós oramos, Pai, na certeza da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus aqui conosco nessa tarde. Receba, Senhor, tudo que irá acontecer aqui é unicamente para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém. Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro face a face. E me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro face a face. O verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Amém, irmãos? Nós estamos aqui diante de uma promessa. Eu tenho experiências de vida numa campanha de oração que eu fiz, ainda morando na cidade de Mantena, em Minas Gerais, num momento muito difícil na minha vida, que eu estava vivendo. A gente imagina, quando a gente está numa situação muito difícil, a gente pensa que aquele momento não vai passar, que aquilo ali é a coisa mais difícil, não tem nada pior ainda para vir do que aquilo que está acontecendo. A gente se desespera muitas vezes. E eu convidei umas irmãs para fazer uma campanha no monte, baseado nesse Salmo 121. E o que aconteceu, que eu andava, sabe, assim, tinha hora que eu me dava um desespero muito grande, e eu andava e falava: Senhor, eu estou como aquele salmista, que disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas ele encontrou a resposta, Senhor. Ele encontrou que a resposta vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, aquilo me dava, queridos, uma sensação de que o Senhor iria fazer algo por mim. E era uma campanha de 9 dias. No 7º dia, o Senhor me abençoou. E o Senhor concedeu a minha vitória. Isso foi lindo na minha vida. Então, diante de uma circunstância que estamos vivendo, eu pensei muito nesse salmo, porque eu também acredito que o salmista, neste momento que ele escreveu este Salmo 121, com certeza ele estaria passando por um momento muito difícil na sua vida. Um momento que ele não via uma saída, ele não via. E talvez assim, eu querendo olhar para ele, para ver se vinha o recurso de um parente, de um amigo. Mas de repente ele lembrou de uma forma em que nós deveremos lembrar neste momento que nós estamos vivendo, o que estamos vivendo. Que o nosso socorro, queridos, ele só virá do Senhor que fez os céus e a terra. Não tem outro que pode nos ajudar. Quem pode nos ajudar neste momento? Até porque isso aqui é uma promessa que Deus fala que Ele vai guardar a nossa alma. Nós entregamos um dia a nossa vida ao Senhor. Há 28 anos atrás, eu entreguei a minha vida ao Senhor. E eu não sei quando foi o tempo que você fez isso. Mas se você dentro da sua casa, aonde você está, no seu escritório, no seu carro, eu não sei aonde você está. E se você ainda não fez essa decisão do Senhor, faça. Faça, porque é a melhor escolha que nós temos na nossa vida. É porque nós vamos ter a promessa de Deus sendo revelada em nossas vidas. Como esse salmista escreveu: Ele guarda a minha alma. Aí o Senhor vai guardar a minha alma, o Senhor vai guardar a sua alma e o Senhor vai guardar as nossas almas. E vai guardar, além de tudo, a nossa entrada e a nossa saída. O que significa isso, meus amados? Significa que Deus, Ele vai guardar desde o momento que nós entramos aqui, antes mesmo de sermos gerados no ventre da nossa mãe. Porque o Salmo 139, ele revela isso. Quando a gente nem existia, o Senhor já nos guardava, nos abençoava. Nós ainda informe ali no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia que hoje eu estaria aqui falando isso para você, que hoje esses irmãos que aqui estão colaborando para que nós possamos levar a mensagem de esperança para vocês, estivessem aqui. Eles são os escolhidos para esse tempo. Esse tempo que se chama hoje é o tempo que o Senhor tem para nos dar essa alegria e essa paz. Sabia que hoje era o pastor Simão que estaria aqui, trazendo a mensagem de esperança e de fé para vocês. Porque Deus tem usado como
homem de Deus, colocado no coração dele tudo aquilo que o Senhor já tem lá separado para nós, nesse tempo de hoje, nessa circunstância que estamos vivendo. Vocês querem me fazer uma pergunta? Talvez estão perguntando assim: é porque a vida dela não tem problema, por isso que ela fala que é fácil. Não, irmãos, eu tenho problema que vocês não podem imaginar. Eu tenho situações, minhas queridas irmãs que estão ouvindo, às vezes estão com os maridos mais tempo dentro de casa, às vezes está havendo uma certa intolerância, uma certa discussão. Irmãs, vai para o joelho e ora, porque Deus ouve a nossa oração. Nós somos um canal de bênção dentro da nossa casa. Nós não temos que aceitar demônio nenhum se levantar dentro da nossa casa para querer fazer graça dentro da nossa casa. Sabe por quê? Porque nós temos a promessa de Deus na nossa vida. Se tudo aquilo que nós levarmos ao Senhor em oração, o Senhor há de nos responder. E eu creio nisso. Eu creio no poder da oração. Eu confesso que eu estava uns dias atrás assim orando um pouco. Mas ultimamente eu tenho orado mais em todo o tempo, dentro da minha casa, em todo momento. Que coisa boa é a gente falar com Deus. Porque quando a gente fala com Deus, a gente vê as coisas mudando. As pessoas vão mudando ao nosso redor. As coisas vão sendo transformadas pelo poder de Deus. Porque é assim que o Senhor faz. Estamos em tempos difíceis? Sim. Mas nós não podemos nunca. Lembra de Paulo e Silas? Na cadeia? Vocês lembram? Eles estavam lá açoitados. O pastor Simão já pregou sobre isso. Eu não sei quantos açoites valia, não sei quanto. Ele já explicou tudo isso lá. Só sei que era muita chibatada que eles levaram. Mas sabe o que eles estavam fazendo à meia-noite? Louvando e adorando ao Senhor. Por que nós não pegamos isso como exemplo? E o que foi que aconteceu? Houve um grande terremoto naquele momento. E o que houve? Libertação, houve salvação de vidas. Ao ponto do carcereiro achar que eles tinham fugido. Mas eles não tinham fugido, eles estavam ali. Não precisa se preocupar, nós estamos aqui. E ele faz a pergunta: mas o que eu preciso fazer para minha família ser salva e eu ter essa paz diante de tanto sofrimento? Vocês estarem aí adorando a esse Deus e louvando a Ele. E Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, irmãs, queridos do nosso coração, não permita que nenhum dos nossos se percam. Vamos declarar isso, irmãs, principalmente as irmãs. Homem talvez é um pouco mais desligado, ora nos momentos que ele convém, mas nós podemos estar em todo o tempo orando ao nosso Deus e clamando a Ele: Senhor, eu não abro mão do meu filho, eu não abro mão da minha filha, eu não abro mão da minha sogra, eu não abro mão do meu cunhado, eu não abro mão de ninguém, porque eu quero que todos se salvam. Irmãos, a palavra de Deus é muito simples. Deus quer é que todos venham se arrepender dos seus pecados e aceitar Ele como único e suficiente Salvador de suas almas. Mas nada. A mensagem da cruz é simples assim. Jesus morreu, morte de cruz, por mim, por você e por todos nós. E nós devemos reconhecer isso e orarmos a Deus e entregar a nossa vida no altar do Senhor. Eu sei que esses momentos são preciosos, porque esses momentos são reservados pelo Senhor. Ontem eu presenciei uma cena que eu fiquei muito triste, cheguei a chorar na minha cozinha, estendi as mãos para aquele lado daqueles prédios e comecei a interceder ao Senhor por aquelas vidas. Um povo bebendo, um povo fazendo churrasco, um povo sem compromisso com Deus, no tempo da ignorância, chamados pela palavra de Deus. Mas o que nós devemos fazer? Aquilo que Paulo já fez: chorar aos pés do Senhor por aqueles que caminham em passos largos para o inferno, sem ter noção de onde estão indo. Amém. E nesse momento eu orei, irmãos. Queridos, eu orei, eu estendi a mão e falei: Senhor, tenha misericórdia, da misericórdia.
Porque esse tempo de quarentena não é para você visitar parente, não é para você ficar tumultuando casa dos outros. Eu tenho filhos na área de saúde e é o que eles esclarecem. O que eles falam? Ficam inquietos em casa porque você pode levar a contaminação para o outro. Então nós precisamos de nos guardar, de nos proteger, de nos ficarmos quietos, para não levar uma criança a passar para o outro, um adulto passar para o outro. Esse tempo vai passar, isso tudo passa. Tempo de aflição passa. Vocês já ouviram falar que Deus faz casa em deserto para alguém? Faz nada. Não faz não. Ele permite o deserto em nossa vida por algum motivo. E eu creio que o maior motivo que o Senhor quer nessa hora, aquilo que o Senhor está desejando do meu coração e do seu, é que nós paramos para fazer uma reflexão da nossa vida. Porque estávamos vivendo uma vida desenfreada. Todo mundo estava desenfreado, preocupando em ganhar dinheiro, preocupando em comprar carro, preocupando em fazer casa, preocupado não sei o quê, preocupado com o quê. E a vida espiritual deixando. O Senhor fez o quê? Então para tudo, para o mundo, para o mundo. Isso são os sinais do nosso Deus. E eu sei que vocês estão entendendo e vão aceitar a nossa palavra como agora. Para os meninos que estarão louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, nós estaremos louvando e glorificando o nome do Senhor juntamente com eles. Fiquem ligados aí que o Senhor ainda vai falar. Aleluia, Pai. Louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus que, em meio à tempestade, em meio a tudo isso, meu Pai, o Senhor é o Deus que nos cobre com a tua graça, o Senhor é o Deus que nos cobre com as tuas asas de amor. E sabemos que tudo, Pai, tudo está no teu controle. E confiamos, entregamos as nossas vidas em teu altar. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja essa situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja essa situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não lhe vira vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na, oh, aleluia. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos na Tua palavra, Pai. Nós cremos, meu Pai, nas Tuas promessas sobre a minha vida, meu Pai. Pai amado, nós cremos, ó Pai, que em meio a essa turbulência, que em meio, meu Pai, tudo isso que nós estamos passando, meu Pai, o Teu sangue nos cobre, a Tua graça nos cobre, o Teu amor nos cobre, meu Pai. Pai amado, em nome de Jesus, reveste a Tua igreja com Teu sangue, reveste a Tua igreja, meu Pai, com a Tua graça, reveste a Tua igreja, meu Pai, debaixo das Tuas asas, ó Deus. Pai amado, que o Senhor venha nos cobrir, ó Pai, com a Tua graça, que o Senhor venha nos cobrir, meu Pai, com os Teus braços de amor, ó Pai. Pai amado, que possa, meu Pai, cair, meu Pai, a nossa direita, que, meu Pai, a nossa esquerda, Pai, possa desmoronar, mas os Teus servos, a Tua igreja, meu Pai, não será atingido por nada, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois nós cremos, ó Pai, no poder da Tua graça, nós cremos, ó Pai, no poder sobrenatural do Senhor. Receba essa promessa, isso é sobre a sua vida, meu irmão. Não se abale, a alegria do Senhor é a sua força, a alegria do Senhor é sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria dizer para os irmãos que, eu não sei se os irmãos têm observado, sempre quando começa o culto, eu tenho um hábito de orar. E sempre eu oro: Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor permitiu que essa igreja fosse aberta. Sempre orei e sempre agradeci. E a questão da igreja estar fechada, isso pode ser muito comum para muitas pessoas. Mas para mim é muito pesado. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu queria, antes de pregar, eu queria agradecer a Deus pela igreja que tem compreendido este momento, a igreja de uma forma geral. Alguns irmãos estão em casa. Aconselho nossos irmãos idosos que permaneçam em casa.
Também os irmãos que têm a saúde meio debilitada, que também permaneçam. Que cuide bem dos seus filhos, das crianças, e que faz o máximo que você puder fazer para guardar a sua família e você próprio. Agradeço a Deus pela presença dos irmãos que estão aqui, pastor Pablo, pastor Félix, o presbítero Eric, diácono Alisson, minha esposa aqui presente, e também o Caleb, que aqui está nos ajudando, e os demais irmãos e todos vocês que têm orado para o bem-estar da igreja. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que está empenhado nessa mesma obra. Também os irmãos da congregação, missionária Gil, com a sua família, o pastor Neemias, com a sua família, todos nós enganchados em uma só família. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor Raulito, que tem nos apoiado, tem nos ajudado. Lá de Mantena, ele tem dado a sua grande colaboração em nosso meio e nos fazendo o que devemos fazer aqui ou não, porque o nosso dever é obedecer e não questionar. Então, sou grato ao Senhor, pastor Raulito, pela sua vida e pela vida de cada irmão que aqui está presente e dos demais que não estão aqui. E você que está em casa, que por certo assistirão, que Deus abençoe sua vida, que a sua família seja uma bênção na presença do Senhor. Amém? Eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh Pai, cremos nas tuas palavras e nas tuas promessas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Quero ler a palavra do Senhor. Está escrito em João, 1 João, no capítulo 2,
apenas o primeiro versículo. Está escrito assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Senhor Deus, agradeço ao Senhor, meu Pai, por estar na tua casa, por estar no teu altar e pelo privilégio e oportunidade que o Senhor me deu neste momento para estar pregando a tua palavra. Quero dizer, meu Pai, que eu não sei e que eu sou 100% dependente do Senhor para pregar a tua palavra. E te peço que a tua graça, a tua misericórdia e unção que venha sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, de todos aqueles, meu Pai, que tiver alcance desta palavra. Que venhamos todos a entender e compreender tudo que na qual o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Eu, meu Pai, quando estava sentado em casa, preparando essa mensagem, foi essa que o Senhor colocou no meu coração. E é essa que será dita, porque não tem interesse em falar o que as pessoas querem. A única coisa, meu Pai, por ser dependente do Senhor, é falar aquilo que na qual o Senhor quer falar conosco. E neste momento, meu Pai, o que o Senhor me deu, isso que eu entregarei, porque de mim nada tem a oferecer. No entanto, Pai, sou grato ao Senhor por tudo. Muito obrigado por tudo. E antes, meu Pai, de pregar, eu quero abençoar a vida de todos que estão ao alcance de nossa voz, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, nós estamos vivendo um período muito difícil. Não precisa eu falar o período que todos nós sabemos o que nós estamos passando, que o país está passando. Mas tem coisa que nós não podemos abater por pouca coisa que vem até nós. Primeiro que nós somos cristãos, somos temente a Deus e dependemos da misericórdia de Deus para tudo. Se lembraram dos cristãos passados, eles não enfrentaram só a epidemia, eles enfrentaram muita coisa pior. Você que é cristão sabe exatamente o que eu estou falando. E, no entanto, não recuaram. Nada impediu que eles fizessem a vontade de Deus. A lei dos governos, a lei de todas que tinha na época da nação, era que eles não poderiam adorar a Deus. Porém, ultrapassaram todos os limites, morreram, mas estão melhores do que nós. Morreram na esperança de Cristo fazendo a obra do Senhor. E o cristão não pode colocar toda a sua atenção, nós, irmão, não podemos colocar toda a nossa atenção neste período que está vivendo, chama vírus. Neste período agora, você não vê mais falar na televisão de roubo, você não vê, acabou os negócios de assalto, de polícia, acabou tudo, só um assunto que tem hoje, coronavírus. E nós não podemos colocar a nossa atenção como servo de Deus nessas coisas. O vírus existe? Existe. Não fui eu que trouxe ele. O que Deus trouxe foi paz no meu coração e uma intenção de chegar ao céu. A doença tem? Tem. Mas acontece o seguinte, irmãos. A maior parte do problema não é a doença. É o que falam da doença. É a forma que fala, que programa. Eu só vou te falar uma coisa, não tenha medo de vírus. Não tenha medo dessas coisas. Nós devemos ter medo, a Bíblia fala, não temeis aquele que pode matar o corpo. Temei antes aquele que depois de morto o corpo pode lançar nossa alma no inferno. A esse sim devemos temer. Agora o cristão, ele não pode ficar voltado somente para essa coisa. Eu tenho medo, recuar. Recue, irmão. Cada um tem o direito de ter a vida que quer, viver da forma que quer, ficar em casa, sair, isso é uma questão do país. Mas a minha opinião, tenha temor do período que está passando. Se você olhar dentro da sua casa e não tiver ninguém doente, por que o medo? Olhe para o seu familiar com um olhar de misericórdia e compaixão, vai para o seu quarto e fala, até aqui, o Senhor protegeu a minha família. Amém. E por isso eu quero pedir ao Senhor que protege todas as famílias do mundo para que não sejam contraídas. E aqueles que já contraíram o vírus,
Ore a Deus para enviar a cura, como se um parente seu estivesse na mesma situação. Existe formas de orar. Uma forma é quando alguém está doente e outra quando eu estou doente. Existe uma forma de orar quando eu estou doente, quando uma neta minha, uma filha minha, a minha esposa, um filho esteja doente. É diferente. Então, como cristão, não devemos ter acepção de pessoa e na nossa mente, um modelo de ver e ver, nós temos que entender e pegar essa briga para nós, porque está escrito, se o povo que chama pelo meu nome, está falando de você que serve a Deus, se você humilhar, orar, buscar a face do Senhor, está escrito que lá no céu, Ele ouve a sua oração e Ele sara a terra. Então a doença existe. Eu não sei quem trouxe ela, mas eu sei como ela pode sair. É se você orar, humilhar, confessar os seus pecados diante de Deus, todos os cristãos de uma só voz, Deus pode sarar a terra. Existe condenação de várias pessoas, o vírus veio de um lugar, veio de outro, foi por causa disso, é porque não lavou a mão, porque tossiu, tudo isso tem. Eu não sou ignorante. A única coisa que eu penso, que eu não tenho medo de doença. A doença para mim ela não vai chegar em mim nunca. Se ela vier, o problema é dela. Quando ela chegar, eu vou resolver. Mas enquanto não vem, não vou ficar doente antes que ela venha, não, irmão. Nós temos que buscar a Deus, agradecer a Deus, acreditar em Deus, servir a Deus, ficar olhando, só tem um alvo que o cristão pode olhar, Jesus Cristo de Nazaré. Se o cristão começar a orar só para o vírus, ele esquece do principal alvo que é Deus. Então nós temos que ter entendimento e saber exatamente a posição nossa como cristão, que é abraçar a fé e continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para Ele nós podemos orar. Se nós tirarmos o olho do Senhor, certamente estamos dando mais crédito ao vírus do que a Deus. Pedro, quando foi descer do barco, ao encontrar com Jesus, ele falou assim, você não é o Senhor? Ele falou, sou eu. Então, se é o Senhor, manda ter contigo sobre as águas. Ele desceu do barco e foi. Quando ele estava olhando para Jesus, ele prosseguiu. Quando ele tirou o olho de Jesus e olhou para as ondas e para o mar e para o vento, ele afundou. Assim somos nós. Pare de olhar para o vírus. Olhe para Jesus. Ele tem a solução real para mim, para a sua vida e para a vida da igreja. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és, tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração. Como eu li aqui, Jesus é o nosso advogado. Se Ele é o meu advogado, quer dizer que Ele vai me defender na minha causa. Qual é a causa que nós temos hoje? A doença está chegando? Ela quer me pegar? O que eu fiz para que a doença me pegue? Eu tenho o direito de chegar para o Senhor, Senhor, me livra, me protege e me guarda.
Também nós cometemos erros dia após dia, minuto após minuto, hora após hora. Nós vivemos errando. Ainda bem, irmãos, que quando nós cometemos erros, quando nós erramos, a nossa consciência nos acusa. A gente arrepende de ter cometido erro, porque servimos a Deus. A vantagem é quando você olha para o céu, que você arrepende e fala, Senhor, eu acabei de errar. Jesus, me perdoa. Ele chega diante do Pai e fala, Pai, perdoa ele. Mostra as mãos furadas para o Senhor. Eu morri por causa dele. E eu estou aqui para defender a causa dele. Ele sempre há de nos defender. Por isso não te condene, não se condene. Não olhe para um lado, para o outro, não aceite acusação. Você um dia aceitou Cristo, então você só tem um caminho, olhar e se preocupar. Só que depois que eu e você morrer, Jesus não consegue advogar nossa causa. O Deus do céu, Jesus Cristo de Nazaré, Ele será juiz de nossas causas. E Ele é justo. O que você fez de bem, Ele vai te ajudar. O que eu fizer de errado, eu serei julgado. Com Ele não tem variação, não tem advogado no céu. Ele é advogado no céu para defender a nossa causa. Aqui na terra, quando nós morremos, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Essa questão, irmão, do vírus, quero falar desse vírus que veio. Ele veio através de algumas coisas, como todos nós sabemos, e como a gente contamina com ele. Mas eu quero falar de vírus muito pior do que esse. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Tem vírus que todo mundo propaga ele, dá ênfase nele, prega, arruma o rei, a mídia vem, tudo acontece por causa de um. Mas eu queria, irmão, que todos nós, a gente sempre fala desses vírus. A mídia hoje está falando de um. Eu anotei aqui, não sei se dá tempo de falar tudo, mas anotei mais de 30 vírus que pode rebentar com a raça humana. E ninguém está preocupado com ele. Ah, pastor, eu estou. Se tivesse, evitava ele. Então, irmãos, eu quero dizer uma palavra aqui. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não estou preocupado. Estes vírus que eu quero falar, ele existe desde Adão e Eva, desde que começou o mundo. Ele existe. Ele está acabando com o mundo. Esse vírus que hoje está tendo, ele pode tirar a sua vida e te levar para a sepultura. Mas esses que eu quero falar, no dia que você perder a vida, ele pode te condenar para o resto da sua vida. Exemplo, o pecado. É uma coisa que destrói o ser humano. Vamos falar de coisas agora que acabam com a pessoa. Mas, pastor, eu sou crente. Quem é que não peca, irmão? A Bíblia fala que seja todo homem é pecador. Davi, uma época, o povo estava em guerra e estava em casa. Em seu palácio, sentado, ele viu uma mulher se banhar. A primeira coisa que ele viu foi o olho. O problema não foi ele ver. O problema é o que entrou na mente dele. Isso é perigoso. Este vírus, eu e você, temos que tomar muito cuidado com ele. Aquele que te leva a cometer pecado. E depois, quando comete pecado, depois do pecado, ele te leva a pecar. Quando ele te leva, a sensação é de prazer, é de alegria. Toda pessoa, quando vai partir para o pecado, ele acha que é normal, é bom. Depois que ele contamina a pessoa, ele não fica só na carne, ele entra na mente. E aí ele precisa planejar planos para sair dele, porém não consegue sair, porque a contaminação do vírus do pecado ela é exageradamente contagiosa. E aí ele começa a agrupar outras pessoas para livrar disso e nunca mais consegue. E quem sabe essa história sabe exatamente o fim dela. O marido dessa mulher era um grande amigo dela, Betseba.
grande amigo dele que estava na guerra, e logo depois tem que armar uma estratégia para matá-lo. Este efeito desse vírus é pior do que qualquer um outro. Um outro vírus, irmão, que acaba com a raça humana constantemente, chama mentira. Mas ninguém fala. Só que isso está no sangue de quase todo ser humano. Agora, como assim, pastor? Antes, irmão, de eu falar uma mentira, pastor Félix, eu sei que eu vou mentir. Ninguém é inocente quando mente. Está escrito em Apocalipse: fora ficarão os cães e feiticeiros. Todo aquele que ama e comete a mentira. Amar a mentira é você ouvir coisas erradas e gostar daquilo e transferir para outro. Você amou, você nem sabe se é verdade. E a prática da mentira é um veneno que está matando a raça humana. Porque a Bíblia fala, irmão, que naquele dia, toda palavra ociosa que o homem falar, ele há de dar conta dela no dia do juiz. Com as tuas palavras você vai ser absolvido e com elas você vai ser condenado. Então, isso contamina o ser humano. Isso nós temos que tomar cuidado. Ao invés de ficar olhando um vírus que está aí, uma enfermidade está lançando, vamos olhar, atentar um pouquinho mais para aquela que pode colocar em perca a nossa alma eternamente. E a mentira é uma coisa que vive no nosso meio. Não precisa. E outra coisa, ela é mais contagiosa do que qualquer outra coisa que pode existir na Terra. Se eu te contar uma mentira, você tem vontade de contar ela para frente. Se eu te falar uma verdade, você pensa duas vezes em falar. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que tomar cuidado também com outra coisa que nos atrapalha muito. E ela está sempre ligada em nossa vida. Chama soberba. Nós somos crentes, irmão. O Nabucodonosor, Deus deu para ele toda a condição de um rei mais poderoso da face da terra na época. Um dia ele ficou tão soberbo, ele falou: se não é essa cidade que eu construí para a minha magnificência, soberba é uma coisa que destrói a vida do crente. Às vezes nós temos alguma coisa hoje, Deus amplia o nosso celeiro, Deus te deu condição, Deus te deu possibilidade, Deus te deu profissão, te deu condição de você estudar, você chegou em um bom lugar. Quando você chegou naquele lugar que antes você não tinha nada, olhe para trás, antes de levantar o nariz e achar que você é alguma coisa, porque nós não somos nada e ninguém. No dia que a soberba entrar no meu e no seu coração, a queda está muito perto da nossa vida. E por isso, tome cuidado com esse vírus. Ele pode arruinar a sua vida. A avareza é uma coisa terrível, que é comum. Eu ganhar, eu conquistar, e eu querer, e abraçar para tudo aqui é só meu. Aí vem o ar, se olha e fala assim: tira o olho, meu filho. Quem conseguiu fui eu. Eu tenho que lembrar que antes que a varilha não pode entrar no meu coração. Tudo que eu tenho, que eu sou e que eu consigo, vem de Deus. O mesmo Deus que dá as coisas para mim, Ele pode dar para você. O mesmo Deus que dá, é o mesmo que pode tirar. Depende muito do meu comportamento em ouvir aquilo e receber aquilo que na qual Deus me dá. Amém? Uma outra coisa, o egoísmo. São coisas, irmão, são doenças que estão em nossa vida, no nosso sangue, na nossa vida. Eu quero chamar a atenção de cada um para você refletir nessas coisas. Egoísmo é uma coisa que você constrói. O faraó naquela época, 7 anos ele juntou coisa. E logo depois, para distribuir, ele não doou. Ele comprou todo o país com aquele que na qual ele conseguiu conquistar através da vida de José. O egoísmo foi isso. Ele quebrou todo mundo e achou que era mais poderoso. Hoje é uma nação pobre. Então, o egoísmo, ele não leva ninguém a nada. A pessoa que é o mais poderoso hoje pode ser ninguém amanhã. No dia que nós entendermos que Deus está no controle de tudo,
a gente deixa de ser tudo isso que eu falei e muito mais. Uma outra questão também que é um vírus que está matando o ser humano, nós que somos cristãos, chama ingratidão. A pessoa, quando ela é ingrata, irmão, uma pessoa faz, ajuda, trabalha, esforça. Vocês conhecem vida de pastor? Pastor é aquele que constrói a igreja, que abre, que constrói, faz aquilo, limpa, preocupa com todo mundo. A pessoa chega e fala assim, mas o pastor... Tá certo, pode reclamar. O povo de Israel era escravo no Egito. Moisés foi lá e tirou eles. A primeira dificuldade que teve no deserto, ele falou assim, por que você nos tirou do Egito? Nós queríamos ser escravos. Mas Deus não quer que você seja escravo. Deus quer que você seja livre. Mas também Deus quer que você seja grato com aquilo quando as pessoas estendem a mão para você. A pessoa quando não estende a mão para aquele que o ajudou. A ingratidão, irmão, é um vírus terrível que acaba com a vida da pessoa. A pessoa simplesmente esquece o que o outro fez por ele. Pastor, só está falando só dinheiro? Dinheiro não falo porque eu não tenho. Eu estou falando de coisas reais. Eu encontrei uma pessoa que tem... Eu aceitei Jesus em 84. Quem aceitou em 83, eu tenho que ser grato à vida dele, porque ele orou 1 ano para que eu estivesse aqui hoje. Hoje eu sou pastor. Eu tenho que ser grato aos irmãos, pastor Pablo, que é dirigente da igreja, ao Pélix, que está aqui, que cuida dos casais, o irmão cuida de jovem, do louvor, minha esposa está do meu lado, dia a dia, porta a porta. Eu tenho que ser grato, agradecer a Deus por todos que do meu lado está, que nos ajuda a igreja a prosseguir. A mim aquele novo convertido chegou, eu tenho que ser muito grato a Deus pelo novo convertido, porque Deus, irmão, confiou em mim e mandou ele para a igreja, e falou, vai para aquela igreja, que lá aquele pastor vai te ajudar. A gratidão, ela é de uma forma geral e para todos os meios, de todas as maneiras. Eu tenho que ser grato a Deus pelos filhos que eu tenho. Se eu tenho filho é porque Deus confiou em mim. Eu tenho que ser grato a Deus pelo emprego, pela empresa que eu trabalho, pela confiança que eles depositaram em mim, por entregar em minha mão tão grande coisa para que eu possa fazer. Por isso eu oro e peço a Deus que toda empresa aqui na qual eu trabalho, que Deus abençoe eles, juntamente os colaboradores que comigo trabalham. Ser grato é lembrar do favor que Deus te fez e você retribuir tudo que Deus te fez para quem está perto de você. Amém, irmão? Amém. Falta de amor é um vírus terrível, irmão, está acabando para a pessoa. O que é falta de amor? É a pessoa medir esforço para fazer o bem para alguém. Só isso. Ah, você não tem amor? Quando alguém te precisa, você mede esforço. Cadê o amor, irmão? Falar que ama é a coisa mais fácil do mundo. Até mesmo que eu sou meio ignorante com isso. O negócio de ficar falando demais, nunca fui de falar, eu sou de agir. Eu sou de chegar e fazer as coisas. Então, a falta de amor, nós devemos procurar isso a Deus e fazer a vontade de Deus. Quando a pessoa te procurar, atende com gratidão. Fala assim, olha, eu estou aqui. Você precisa de mim? Eu não posso fazer nada. Chama o irmão, fala assim, Marius, eu não posso fazer eles, mas eu vou te pedir, me ajuda. Eu também não posso, procura alguém, mas temos que socorrer. Isso existe, irmão, na minha vida e na sua. Que no dia que eu precisar de socorro, eu vou saber certinho o que é ser socorrido. Se eu nunca socorrer, um dia Deus pode me colocar na posição de precisar, para que eu aprenda a ajudar alguma coisa. Se não tiver amor, é um vírus que mata. Logo depois nós vemos aqui o mal do século, religiosidade. Existe uma diferença entre nós. O irmão católico, presbiteriano, maranata e demais, batista, maranata, todos eles, assembleiano, cruzado, quadrangular, tem o costume de falar assim, a minha igreja. Nós só pertencemos a uma igreja, a igreja do Senhor. Nós somos irmãos em Cristo.
Cada um tem uma forma de servir a Deus e de seguir. Cada um tem um pastor. E a ovelha, ela dá ouvido ao seu pastor. O ensinamento de um pastor não é igual ao meu que eu ensino minhas ovelhas. A única coisa que um pastor tem que ter é certeza que ele está conduzindo o rebanho dele para os céus. A forma que ele está levando, se você tem uma igreja no deserto, você vai seguir de um jeito. Lá não tem água, não tem sombra, a roupa é diferente, tudo é diferente. Sua igreja tem ar refrigerado, outra forma. A sua igreja tem dinheiro, você conduz de um jeito, a outra não tem de outro. Tem igreja que não tem nem banco, nem ventilador, e o povo está indo para o céu. Então é o seguinte, religiosidade não deve acabar com a nossa vida. O moço saiu de Jerusalém, descendo para Jericó, foi atacado no meio do caminho. O sacerdote viu ele caído e machucado. A Bíblia fala que foi, chegou perto, olhou e correu. Passou de largo, Pedro. Depois veio, por que ele não pegou? Porque ele era sacerdote, não poderia tocar em um corpo semi-morto. Religiosidade. Logo depois vem o levita. O levita poderia pegar, mas também não pegou. Depois veio um bom samaritano e socorreu ele. O que eu quero dizer com isso? Religiosidade. A minha religião não permite eu fazer isso. Mas eu quero dizer para você, toda religião permite você salvar uma alma, custe o que custar. Faça o que tiver que fazer. Quebra protocolo. Se for em benefício de salvar alguém, levar uma pessoa para o céu, esqueça, irmãos, o rótulo da sua igreja e abrace a pessoa e ajude a caminhar. Isso são coisas, irmãos, que têm atrapalhado a minha e a sua vida. Esses vírus, sim, eu tenho que tomar cuidado com ele. Isso é perigoso. Ele está em nosso meio todos os dias. E eu sei exatamente a hora que ele me atacou. Mas se eu, irmão, essas coisas quando me atacar, se eu ficar sozinho, não transmitir para ninguém, é mais fácil para mim acertar minha vida. O problema é quando isso vem em mim, eu transfiro para outro. Eu não sei se o outro vai conseguir a cura, a libertação e a misericórdia de Deus. O outro complicado que tem, lascívia. Pecado de lascívia. Lascívia é você expor o corpo para chamar a atenção. Todo pelo ser humano sabe disso e conhece. De acordo com a roupa que eu e você vestimos, nós sabemos exatamente o sentido dela. O que ela vai provocar? O que é que ela não vai provocar? Eu vou fazer uma academia, posso fazer? Posso. É pecado? Não. Para o benefício da minha saúde? Amém. Mas para o benefício de mostrar o corpo que eu tenho, começa a ter problemas de erro. Porque aí eu estou expondo uma coisa que eu não tenho direito de expor. Que a Bíblia fala que o meu corpo, ele não me pertence. Porque Jesus me comprou por um grande preço. No entanto, se ele me comprou porque eu era escravo. E se eu era escravo e ele me comprou, eu sou dele. E se eu sou dele, eu não tenho direito. Acabou meus direitos. Eu vou para a academia, vou ficar com um corpo bonito? Vou. Visto a roupa comum, normal, que antes eu vestia. Por que quando eu vou lá, fico com um corpo bonito, em vez de eu usar uma camisa, passo a usar sem camisa, só para mostrar o quê? Nós devemos tomar cuidado com algumas coisas que são muito simples. Esse vírus chamado lascívia está em Gálatas, capítulo 6. 5 ou 6, 21 em diante. A pessoa quando veste uma roupa na sua casa, quando ele olha no espelho, ele sabe exatamente o que pode causar. Vestir um terno e gravata é errado? Não. Se for para se apresentar e mostrar e querer ser grande, sim. Tudo que nós fazemos tem que ser para Deus. Uma outra coisa terrível que está acontecendo hoje, um vírus. Esse eu acho que hoje ele é o do século. É o pior que tem para a gente ser enfrentado ele. Chama idolatria. O que é idolatria? Idolatria, irmão, é você observar coisa comum, mais do que Deus. É uma coisa que é normal, você usa ela mais do que as coisas de Deus. É a coisa mais comum que tem isso. Por exemplo, idolatria é você formar ídolo no seu coração, na sua mente e na sua fala, mais do que aquele que na qual você serve. Amar e adorar mais a criatura do que o próprio
Criador. Quando a gente começa a cometer, e eu e você sabemos, quando esse mal chega na nossa vida, não tem ninguém inocente mais. Exemplo, uma pessoa que é flamenguista, o Flamengo ganha o campeonato, ganha todo, e dentro do time do Flamengo tem um que é o cara. Quando o Flamengo vai jogar, todo mundo sabe o dia do jogo do Flamengo. Se esse jogador faltar, todo mundo reclama e sente a falta dele. Por que todo mundo não sabe o dia dos cultos da igreja? Por que a festa da igreja não é derramada em todo lugar? Por que se aquela pessoa vai e marca um gol, no outro dia ele é aclamado na sua boca como cristão? O Gabigol, não sei o que é lá, quem está jogando lá, quem que marca gol. Por que o nome dele no outro dia é tão falado? E o nome do seu Deus? Quando termina o culto no outro dia, você fala a ele constantemente? Você fala do amor de Deus. Você chega no outro dia no seu serviço e fala, na minha igreja ontem o culto foi uma bênção. Os irmãos cantou, foi uma glória. A palavra do pastor, do irmão que pregou, Deus falou maravilhosamente na minha vida. Eu cheguei em casa, minha vida foi transformada. Quem fala isso? Aonde está a idolatria? Por que falar de tantas pessoas e não falarem de Deus? Da mesma proporção que nós falamos das coisas comuns dessa vida. Outra coisa, a imagem de escultura. Essas coisas também você não pode colocar ela na frente de Deus. E um dos piores que tem hoje, mais perigoso, pior vírus que tem hoje, chama esse negócio aqui, eu tenho um na mão. Todo mundo está vendo isso? Quando usamos o celular, irmãos, para trabalho, amém? Você usa ele para ligar, amém? O problema, você sabe quando ele se torna erro e pecado na minha e na sua vida. Nós sabemos quando ele se torna pecado. Quando você vai deitar, a primeira coisa que você pega, o que é? Seja sincero o mundo inteiro. Celular, irmão. Quando você levanta, qual a primeira coisa que você procura na cabeceira da cama? Celular. Quando você está à toa em algum lugar, qual a primeira coisa que você pega? Celular. Aí você está esperando um consultório lá, vai demorar atendido, o que é que você pega? Novamente o celular. Não estou te condenando. Se você está pegando ele para trabalho, para pesquisa, amém, tecnologia. Agora, se você usa ele para as redes sociais, eu acho que é errado, porque no celular tem Bíblia falada, ele tem estudo, ele tem pregação, ele tem louvor, ele tem tudo. Se você está escolhendo essas coisas, amém, que Deus te abençoe. Mas se você não escolhe, usa somente para as coisas que não tem tanta direção, então está na hora de mudarmos a nossa direção. Amém? Uma outra coisa que está estourando, outro vírus pior. Falatórios. Você falar uma coisa em direção, esse vírus está dentro da língua do ser humano. Fala coisa que não tem sentido. Agora, tem coisa que a gente fala que não acontece nada. Mas tem coisa, irmão, que eu e você falamos, que a pessoa nunca mais esquece aquilo. E aquilo fere a pessoa para o resto da vida dele. E quando nós falamos, nós devemos medir a consequência da nossa fala, antes que falamos alguma coisa. Porque falar mal, falar uma coisa que não convém, você pode mudar a história da vida de uma pessoa. Uma outra coisa que está dentro do seu peito, ela atinge exatamente o seu coração. Um coração que projeta o mal. Sabe o que é um coração que projeta? Estou falando, irmão, de vírus. Coisa que destrói. É isso que o crente tem que ficar atento. Todo mundo só está olhando a miséria de um vírus. Mas tem muita coisa que nós precisamos olhar. Um coração que projeta o mal. Projetar é você arrumar dentro de você uma pessoa que você não tem simpatia com ela, que você quer pegar, você projeta uma forma de prejudicar e não de ajudar.
Jesus agia dessa forma. Uma pessoa te fez o mal. Você começa desde já a projetar uma forma de pegar, de prejudicar e de arrebentar a pessoa. Este vírus tem que sair de dentro do seu coração. Segundo, um coração que maquina o mal. Maquinar fala de máquina, e máquina fala que para ela funcionar depende de combustível, e o combustível é a sua e a minha consciência. Maquinar, a gente fala o que não deve de uma pessoa. E logo depois, você não cansou, você precisa colocar combustível para continuar falando a mesma coisa, a mesma história. Esse tipo de vírus, nós temos que tomar muito cuidado com ele. Logo depois, irmãos, tem aquele que é o pecado constante. Pecado constante é aquilo que a gente comete erro de manhã. Me perdoa, Senhor, faz de novo. Me perdoa, Senhor, faz de novo. Eu estou falando que Deus não perdoa? Não, irmão. Eu estou falando que a gente deve parar com isso. Essas coisas contaminam o ser humano. O errar constante é cometer os mesmos erros constantemente. Não vira folha. Mesma coisa. Desde que o tempo nasceu, desde que eu vim para a igreja, desde que eu aceitei Jesus, a mesma história repete na minha vida. Esse sim, nós precisamos procurar cura para essas coisas. Cura. Senhor, ontem eu errei desse jeito, agora estou errando de novo, me ajuda. Miserável homem que sou. Essas coisas nós temos que procurar. Pessoas, irmãos, que abandonam a Deus, o abandono de Deus, ela é muito fácil. Abandonar a Deus quer dizer abandonar as coisas que Deus projetou para que eu e você fizesse. Faço tudo para mim. É para Deus? Não faço. Trabalho 8 horas para sustentar minha família. Então trabalho na igreja, não vou, estou ocupado. Então, estes abandonos não é uma coisa muito boa. Outros vírus que atrapalham a vida do ser humano, vícios, irmão. Tem vício de toda maneira e toda natureza. Toda pessoa que tem um vício, pastor, é pecado. A única coisa que eu sei, que o seu corpo, se você não sabia, qual o pecado do vício? Que o seu corpo, a Bíblia fala que ele é santuário do Espírito Santo, onde Deus habita. Eu não posso pegar esse corpo. E a Bíblia fala, aquele que destrói o corpo, o Senhor o destruirá. Então eu não posso pegar o corpo que é onde Deus mora e colocar qualquer coisa nele. Se você pegar uma caçamba de lixo, aquela caçamba de entulho, colocar do lado de fora, deixa ela lá 30 dias, você vai notar que cada dia alguém vai lá e joga alguma coisa. Mente aberta, corpo aberto, para aquilo que não presta. Ninguém vai colocar nada de bom dentro da caçamba. Só vão colocar resto, entulho e coisas que não têm valor. É isso que as pessoas fazem. E o meu corpo, o que entra no meu corpo? Através do meu olho, quando eu vejo. Do meu ouvido, aquilo que eu escuto. Eu não posso encher o santuário do Espírito Santo com coisas que não agradam a Deus. Eu não posso fazer isso. Meu corpo precisa ser cheio de coisas que agradam a Deus. Se eu permitir que coisas ruins entrem dentro de mim, estou destruindo o meu corpo. Se eu destruir o meu corpo, Deus me destruirá. Outra coisa, discórdia. A discórdia é uma coisa terrível. Isso acontece comigo e com você. A pessoa nem acabou de falar, você já discordou. Discussão sem fim. Você não sabe o resultado. Para ter discórdia, precisa ter fundamento e saber a realidade dos fatos. Blasfemar, blasfemador. Pessoas que falam, eu estou falando de vírus, irmão, que realmente mata.
O blasfemador que vive falando mal do outro. Por que não falar o bem? Essas coisas é complicado na nossa vida. Eu não tenho direito, Deus não me deu o direito de julgar ninguém. Da mesma maneira que eu julgar alguém, eu serei julgado. Com a mesma medida que eu medir alguém, Deus vai me medir. Tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Se eu falar para você, Caleb, você não pode mentir. Amém? Te dei um bom conselho. Realmente você não pode mentir. Eu falo, você é um mentiroso, rapaz. Você mentira e começar a falar essas coisas e te condenar. Sabe o que eu falei para mim? Eu nunca mais, Caleb, posso mentir, porque eu te condenei. Essas coisas nós temos que... E tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Um trabalhador que vai no mato, lá na roça, e planta um caroço de milho. Ele tem que esperar a chuva, ele colhe, capina. Quem dá o crescimento da fruta, não é Deus, irmão? Ele planta a semente, daqui a pouco, uma semente que planta, ele vai colher vários espigos, porque Deus deu o crescimento para ele. E quando eu planto coisa ruim, você acha que eu não vou ter o crescimento também? Não vou ter a colheita? Nós precisamos, irmão, saber e entender dessas coisas. O abandono comum. O que vem a ser? Este abandono comum, irmãos, é um vírus terrível. Você virar as costas para alguém que vem até você. Eu não tenho direito de abandonar meus filhos. Não tenho. Eu não tenho direito de abandonar minha esposa, minha família. Eu tenho 3 netas, irmão. Quando ela vem de braço aberto, eu estou dentro de casa, fica uma em cima de mim, de um lado ou do outro. Eu não tenho direito de fugir delas. Porque elas vêm para mim e já tenho a certeza que eu vou abraçar ela e vou acolher ela. A pior coisa do mundo, pastor Pablo, é quando a pessoa tem certeza que você vai ajudar ele e você vira as costas para ele. Isso não é bom. Abandono comum é Deus te deu uma família. Quando o ser humano, quando um homem casa, ele adquire uma família, Deus confiou nele como um homem. E quando a mulher casa, Deus confiou que você vai casar com seu marido. E quando vocês têm filho, Deus acreditou e confiou em vocês que vocês vão fazer os seus filhos felizes. Agora, se Deus acreditou que você faria certo, por que o abandono agora? Por que a discórdia? Por que o filho errar e eu condenar? Por quê? Quando o erro comete, eu quero açoitar. Por que eu quero saber quem errou? Antes de acertar o que foi errado. Quando nasce um filho na minha casa, eu tenho que olhar para Deus e falar assim, Senhor, quem sou eu? Para o Senhor acreditar que eu vou conseguir cuidar desse menino e fazer dele um homem no futuro. Quem sou eu, Senhor? Muito obrigado. E quando o filho nasce, ele começa a crescer, aí vai começa a trazer problema. Não, o filho nunca trouxe problema para pai. Filho nunca trouxe problema para a mãe. Não existe. Ele traz conhecimento que ele vai adquirir no meio do caminho. Ele vai cometer erros? Não sei se é erro. Eles vão cometer aprendizado. Nem tudo que eu fiz no passado eu acertei, sabendo eu que eu sou filho. O pai, ele deve olhar para um filho e ver ele caminhar e observar os seus passos e saber exatamente o que vai acontecer com ele. Virar as costas e abandonar. O abandono comum, ele não é bom. Abandonar a igreja. Tem pessoa que abandona a igreja por nada. Primeiro problema que tem, não vou mais na igreja. O que a igreja cometeu de erro? A igreja está fixa aqui, pertence a Deus. O que a igreja
Por que culpar? Eu não vou fazer mais. No trabalho, a primeira atenção que chama, não vou mais trabalhar. A única coisa que eu quero falar sobre esse abandono comum. Deus nos deu para nós cuidarmos. Quando eu abandono, eu estou sendo ingrato com aquele que me deu. Todo emprego que nós temos, foi Deus que deu. A casa que você tem, Deus que te deu. O emprego que você tem, Deus que te deu. A esposa que você tem, Deus que te deu. Os filhos que você tem, Deus que te deu. O lugar que você mora, Deus que permitiu. Amém. O dinheiro que você tem, Deus que te deu. O carro que você tem, tudo vem de Deus. Devemos ser grato e sempre grato a Deus. Outra coisa, nós temos muita facilidade de fazer. Esquecer o nosso primeiro amor. De quando você aceitou Jesus? Quando eu aceitei a Cristo como Salvador, eu fiz muitas coisas, se eu fizer hoje eu tenho vergonha de falar. Eu saí, irmãos, sábado, todo sábado, quase todo fim de semana. Eu saí de casa às 11 horas da noite, voltava às 7 horas da manhã, evangelizava a noite inteira. Mas ia com vontade, nada me impedia aquilo. Eu olhava uma favela e falava, vou evangelizar todo mundo, sem nenhum conhecimento, porém muita graça. Quando tinha um evangelismo na rua, eu era o primeiro a chegar, ainda queria pregar. Mas como você queria pregar? Eu não sabia, mas eu queria. Era o desejo que eu tinha. Primeiro amor. Quando o pastor dava uma palavra, eu olhava para ele e ficava delirando com as palavras. Mas a palavra foi ruim para todo mundo, para o novo convertido. Não existe palavra ruim. Existe palavra ruim para aqueles que são exigentes demais e acham que ele é melhor do que aquele que está pregando. Quando alguém está pregando que eu amo a palavra que ele está pregando, é porque o que eu estou falando para mim, eu sei menos do que ele. Deus é com ele. Foi a palavra que Deus deu para ele. Mas para mim não serviu para mim, mas serviu para o Fero, serviu para a Marilza, serviu para um, para outro. A palavra, ela vem de Deus. Isso é primeiro amor que eu e você devemos voltar. Isso tem que voltar na minha vida e na sua. Isso tem contaminado a igreja. Esquecer de onde você nasceu. Meu primeiro pastor chamava João de Deus, na época já devia ter uns 80 anos. Nunca vi ele pregar. Mas quando eu ia na igreja que ele não estava, eu ficava triste porque eu não via ele. Isso, irmãos, é que nós devemos sentir hoje. O dia de culto lá na igreja, a oração da manhã começava às 6 horas da manhã, eu lembro. 5 para 5h30, 6, no máximo 5h30 eu estava na porta do culto, doido que a igreja abrisse para me orar. Era assim, irmão. E você também era assim. E agora? Quem tem o amor de Deus no coração, ele acha que todos nós pertencemos a uma só família. O que é uma só família? O mesmo pensamento, o mesmo segmento, o mesmo investimento, a mesma vontade de crescer, o mesmo desejo que cada um segue. Isso nós devemos ter isso na nossa vida. Este sentimento ser mútuo e ser igual e ser prestativo. Precisamos ter essas coisas em nosso coração para que organizar nossa vida de todas as formas. Depois tem outro vírus que é complicado. Eu falei isso aqui no começo já. Esquecer daquele que um dia te estendeu a mão. Isso é complicado, irmão. Quem primeiro te estendeu a mão, irmão? Seu pai e a sua mãe. Primeiros passos você deu. Na verdade, o médico, a parteira que colocou. Mas quando você nasceu, sua mãe te abraçou primeiro. E hoje já está esquecida por você. Depois seu pai chegou desesperado para te ver e te conhecer. Para te conhecer lá na maternidade. Ele chegou com todo desesperado, com aquele amor do mundo. Esqueceu tudo na vida. Todo investimento que ele fez.
Todos os pensamentos dele através desse dia mirou em você. Só que hoje eu e você nós crescemos. E agora? Como está seu pai? Como está sua mãe? O que é que você tem feito por ele? O que é que você tem feito? A Bíblia fala, irmão, se um filho não honrar um pai e a mãe, ele não consegue prosperar. Não tem jeito. E esquecer do pai e da mãe. Como que esquece do pai e da mãe? Se uma filha me chegar para... Pai, seu aniversário, o que você quer de presente? Eu vou falar uma meia, uma cueca, um pijama, é isso que eu falo. Porque a gente não quer que o filho gaste. Mas o filho sabe exatamente o que o pai precisa. É muito comum a gente comprar pra gente, vai numa loja, compra pra gente uma roupa boa, uma roupa bonita. Mas para o pai é mais difícil. Não devemos esquecer daquele que nos ajudou primeiro. Existe uma coisa que eu costumo falar constantemente. Existem duas coisas na roça. Na cidade todos conhecem. E quase toda na cidade não conhece. Uma coisa chama pinguela. E o outro chama ponte. Os dois têm basicamente o mesmo sentido. Todos os dois é para atravessar um rio. Só que a ponte passa caminhão, passa carro e muitas pessoas de uma só vez. A pinguela passa um após o outro. É uma madeira que deita para atravessar. No começo de nossas vidas, alguém serviu de pinguela para que a gente atravessasse do outro lado. Só que quando nós atravessamos do outro lado, nós conseguimos sobreviver, sobressair na vida, esquecendo da pinguela, só lembramos de ponte, as coisas por atacado. Por aquele lugar não passo mais. Aquela pessoa que me ajudou ficou no esquecimento. Devemos sempre ter isso no coração e na nossa vida. E para finalizar, irmãos, essa minha palavra, é uma coisa que tem destruído a vida de muitas pessoas. Está escrito em Provérbios capítulo 6. 6 coisas aborrece o Senhor. A 7ª, a Bíblia fala que a alma do Senhor abomina. É que semear contenda entre os irmãos. Esse vírus pode juntar todos juntos, que não consegue chegar num pé desse. O semeador de contenda é aquele que transmite recado indevido. Aquele que faz comentário a fim de prejudicar. Aquele que comenta aquilo que tem certeza que o outro vai ser derrubado. Exemplo, eu já falei isso várias vezes aqui na igreja. Uma pessoa viaja, mora aqui no Espírito Santo, vai lá em São Paulo. Chega em São Paulo e depara com um irmão, crente da igreja, obreiro da casa do Senhor. E chega lá e está numa situação ruim, digamos que está bebendo e fumando. Aí você viu aquele irmão na situação, só para você entender, irmão, o que é semear contenda. Isso é perigoso, esse vírus mata. E ele viu o que você viu. O que precisa ter da sua parte? Misericórdia e compaixão para ajudar aquele irmão. Isso você precisa ter. Mas não, quando você viu ele, você chega para ele e fala assim: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Ai, irmão, não preocupa não, irmão, Jesus é bom, vai te salvar. Aí a gente ainda fala essas coisas. Você vem embora. Quando você chega embora, você procura o irmão e fala com ele: eu fui em São Paulo, eu vi o irmão fulano bebendo e fumando. Eu vi, ninguém me contou. Ele mentiu? Não. Ele precisava falar? Não. É melhor, se quer ter temor de Deus, aguarde. A Bíblia fala, se você vê seu irmão errar, você vai até ele. Primeiro, tenta ajudá-lo. Você já falou o que você viu. Aí o que acontece? Passa um período de tempo, aquele irmão volta para a sua cidade. Quando ele volta, ele te procura. Ele te procurando, ele vai e fala assim: olha, você está lembrado daquele dia que eu estava em São Paulo? Você me viu fumando e bebendo.
eu estava fumando e bebendo. Eu sou obreiro da casa do Senhor, eu pequei, eu errei, só que eu arrependi, me ajuda em oração. Eu pequei contra Deus, mas eu quero voltar atrás. Você ora por mim? Aí eu vou falar, vou orar por você. Oro por ele, arrepende. O pecado dele que ele cometeu é perdoado por Deus, porque a Bíblia fala que aquele confessa e deixa alcance de misericórdia. Agora, irmão, e o que eu falei? E o que eu falei? Como que conserta? Como que eu vou acertar? Se eu dei uma notícia que eu não precisava ter dado. Semear isso. É quando você vê uma pessoa errar, você transmite aquele erro para a igreja inteira, para seu amigo, para outro. Outra questão muito simples que acontece é quando nós vamos na igreja, pertencemos à igreja do Senhor, pedimos oração para um filho, para uma filha, para o marido, para o esposo. Irmão, ora para o meu esposo, porque meu esposo bebe, fuma, usa droga. Ora por ele, para Jesus libertar ele. Amém, a igreja vai orar. Agora tem uma pergunta no ar. Você mentiu? Não. Você pediu oração direcionada? Sim. Agora tem uma consequência do seu pedido. Toda a igreja sabe que o seu marido é viciado em droga, bebida e fuma. Toda a igreja sabe. Coisa que não precisava saber. No dia que ele chegar na igreja, alguém vai falar, você já parou de beber? Já parou? Mas quem te falou que eu bebi? Quem pediu oração. Então, irmão, tem coisas que a gente faz sem saber que estamos errando. Até para pedir oração, nós devemos ter cuidado. Até para falar as coisas. Qualquer coisa que você comentar no que diz respeito a seres humanos, antes tem que ter temor de Deus no coração. Tem que ter temor. Não podemos fazer e falar as coisas de qualquer maneira. Nós devemos saber que nós estamos falando, se vai ou não trazer consequência. Se for trazer consequência, é melhor que nem falamos. Porque se for olhar exemplo bíblico, tem de Gênesis a Apocalipse essas questões. Amém? Essa é a palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração para essa tarde, para essa noite. Eu não sei o horário que você vai ver, estamos aqui gravando este horário, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. E o conselho que eu te dou, coloque a sua visão em Deus. Deixa as reportagens de lado. Você pode ouvir, mas começa a ouvir louvor, hino e pregação na sua casa. E coloque o seu joelho no chão. E vamos pedir a Deus, para que Deus sare a nossa nação. Orar a Deus, para Deus prosperar o nosso presidente, que a Bíblia manda que nós oramos para as nossas autoridades. Pedir a Deus para abençoar Jerusalém, que a Bíblia fala, aquele que ora para Jerusalém prospera. E que Deus abençoe a igreja do Senhor. Que Deus abençoe sua vida que está ouvindo. Que Deus abençoe você. Que o Deus dos céus abençoe a sua família, a sua casa, a sua descendência, no nome de Jesus. Quero orar por vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a palavra que na qual no meu coração o Senhor colocou, essa foi a que eu falei. Eu sou grato ao Senhor por tudo e te peço, Pai, cura a nossa nação. Afaste, meu Pai, essa doença e nos ajuda em tudo e prospera a tua igreja. E onde quer que esteja cada irmão, cada irmã, que eles sejam abençoados pelo Senhor. E que as famílias de nossa igreja sejam protegidas pelo Senhor e a família de todas as igrejas existentes no mundo. E todo ser humano que seja por ti protegido no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, em sempre reinará. Aleluia. Pra sempre. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, em Jesus. Quero dar a bênção apostólica. E você, seja grato a Deus por tudo. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Deus abençoe a todos.